Tan, 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 tan. Ayrton Senna do Brasil, tricampeão mundial de futebol, de Fórmula 1, um herói genuinamente brasileiro, um homem abnegado, um homem decidido, um homem com foco extraordinário, um homem que sempre pensou na competitividade, um espírito olímpico, um brasileiro que nasceu pobre, quase miserável na periferia, que começou correndo em carrinhos de rolimã, carrinho de lomba, como se diz em gauchês, construiu com as suas próprias mãos um kart e alçou-se ao topo do mundo, sempre respeitando as regras, sempre respeitando os seus companheiros, sempre com um companheirismo inacreditável, um retrato fiel, fidelíssimo do brasileiro resiliente, do brasileiro que nunca desiste, do brasileiro que suplanta todas as dificuldades. Ayrton Senna do Brasil, maior piloto de todos os tempos. Calma. Tô com tosse. Toma um remedinho, Eduardo Bueno. Toma um remedinho, toma um xarope, deixa de ser xarope, deixa de ser do contra. Tu vai vir falar mal aqui do Ayrton Senna na minha cara, no momento, no instante em que o mundo se rende ao talento dessa criatura extraordinária. Tu vai vir falar mal do Ayrton Senna aqui? Negativo. Porém, todavia, contudo, não é bom fazer assim uma ressalva do tipo assim, que o verdadeiro herói brasileiro da Fórmula 1, o retrato mais fiel desse país, é o Rubinho Barrichello? Hein? O Rubinho Barrichello, cara. Rubinho pé de chinelo, como diziam meus amigos do Caceta e Planeta. Né? Hein? Rubinho Barrichello, esse sim, o eterno loser, o cara assim do país do futuro, do pretérito, o cara que iria ser, que poderia ter sido e que não desistiu ao nunca sê-lo. Hein? Ou tu vai me dizer que tu prefere o rato, o tal Emerson Fittipaldi, que deve milhões, que não paga as dívidas, que conseguiu botar o tal Copersucar na parada, ligado ao regime militar, bolsominion. Ah, não. Tu acha que então o melhor mesmo foi o Piquet? O Nelson Piquet, o chofer do Bozo, o piloto do Bozo, que guardou as joias do Bozo na p*** da fazenda dele, hein? Então vamos lá. Ayrton Senna, Nelson Piquet, Emerson Fittipaldi ou Rubinho Barrichello? Nenhum deles, cara. O cara mesmo era o Moco. O José Carlos Patti. Esse sim, também conheci pessoalmente. Tá, tu sabe por que eu tô falando tudo isso, né? Óbvio que tu sabe. Por causa da série, por causa da tosse. Mas faz de conta que eu vou continuar tossindo durante esse episódio. Só pode tomar, vou fazer merchan, pior que não é merchan. Só pode tomar uma colher a cada 3 horas, então não adianta. Tomara que isso acalme. Mas tu não me quer calmo, né? Eu sei que tu não me quer calmo. Tu quer que eu diga aqui o que ninguém disse ainda. É isso que tu tá esperando? Tá. Então vamos lá. Vamos radicalizar. Começa assim. Desde quando Fórmula 1 ou automobilismo como todo pode ser considerado esporte? Mas que esporte? Quem corre é o carro. Esporte é maratona. Esporte é 100 metros rasos, esporte é 100 metros fundos, que é os 100 metros livres da natação. Esporte é salto em altura, esporte é esporte olímpico, onde o que conta mesmo é competir, né? Já disse o Barão de Coubertin, esporte é feito com o corpo humano. Tudo bem, cara, que o nível, o grau de exigência do corpo humano, da mente humana, dentro de uma porra de um bólio daqueles,
é muito exigente, né? É assim, tu tem que estar em forma, tu tem que ser alguém especial. Mas tu vai me dizer que é esporte? Não é esporte, cara. Nunca contou como esporte. Sempre foi uma competição. E uma competição doentia, na qual, depois que acabou o período romântico da Fórmula 1, do automobilismo, se é que eu vou conseguir chegar lá, depois que acabou isso, depois que virou tal mundial de marcas, é só grana, e é uma competição e um nível de competitividade doentio, que alguns escaparam. E o Senna não apenas não escapou, como não quis escapar. O Senna era um obcecado, o Senna era um obsessivo, o Senna era um cara doentiamente ligado à vitória. É um cara que sofreu um monte de punição, é um cara que desrespeitou um monte de regra, é um cara que forçou a barra da direção o tempo inteiro, é um cara que nunca demonstrou companheirismo pelos caras da equipe dele. É o cara que, tudo bem, teve um lado que desafiou o poder da Fórmula 1, do Balestre, como aparece na tal série, mas que ao mesmo tempo também posando ali de rebelde, bababá, rebelde sou eu! Mas tudo bem. É um cara que também sempre se submeteu à estrutura desse chamado esporte, enquanto levou vantagem ali. Quando achou que era desvantajoso, enfrentava o poder. O Senna tem méritos? Claro que o Senna tem méritos, evidentemente que o Senna tem méritos. Assim como a série da Netflix, Senna, tem méritos e tem deméritos. Como é que eu começo? Começo com a série, começo com a Fórmula 1, começo com a minha relação pessoal com a Fórmula 1, sim, pois AA. Então vamos começar com fórmula. Fórmula é um diminutivo de forma, é um diminutivo de regra, de regramento. Fórmula 1 não está diretamente ligado, como a gente acha, supõe, à potência do motor. Claro que também está ligado à potência do motor, mas ela está mais ligada ao regulamento. Que tipo de motor, que tipo de estrutura no carro, o número de voltas, a velocidade, bababá. Essa é a forma, esse é o regulamento que ao longo do tempo evidentemente foi evoluindo e que estruturou a Fórmula 1, a Fórmula 2, a Fórmula 3, a Fórmula Ford, né? E que virou tipo uma obsessão mundial nesse mundo que durante muito tempo foi e de certa forma continua sendo dominado por esse exoesqueleto metálico movido a combustível fóssil não renovado com roda de borracha, uma porra que exala CO2, uma invenção diabólica, uma invenção horrorosa, uma invenção que quem catapultou no mundo foi uma pessoa, um antissemita, um fascista americano, um canalha chamado Henry Ford. Tudo bem, o motor foi inventado na Alemanha, né, com o Benz, né, Mercedes era a filha lá, né, tu sabe, né, Mercedes, Benz, bababá, tem a ver com o Porsche, esse aí que os caras usam para matar a gente e não ser preso, né, o Porsche, meio que a Volkswagen, tudo nazista, e o Ford, o Henry Ford, nazista, ligado ao Brasil. Vai lá ver o meu episódio daquele delírio absurdo desse canalha chamado Fordlândia. Resolveu transformar a Amazônia numa floresta homogênea, numa floresta de seringueira, e ó, Sifo, foi se meter na Amazônia, afundou, foi tragado pela selva, pena que não ele, né? E aí a Fórmula 1 virou essa coisa ligada ao poder do motor, ao poder dessa máquina diabólica, e em tese movimenta todo esse dinheiro, porque ela também seria feita em nome da segurança do automóvel convencional, do teu carro, do meu carro. Infelizmente eu tenho carro, preferia andar a pé, mas tenho carro. Ou seja, sou um hipócrita. Então tem toda essa história do automobilismo. A Fórmula 1 propriamente dita se inicia, suponho eu, também não sou especialista nessa porra, mas parece que em 1950, maio de 1950.
Quando em seguida surge um piloto que, na minha sempre modesta, equilibrada e nunca equivocada opinião, foi muito maior que o Senna, o Juan Manuel Fangio. Assim como o Maradona foi muito maior que o Pelé, assim como o Neymar, como o Messi é 1 trilhão de vezes maior que o bolsominion Neymar, o Fangio, da época do romantismo do automobilismo, foi maior que o Senna. O Fangio foi tetra, né? O penta. Ele foi campeão em 51, 54, 55, 56, 57. Penta! Na época em que não tinha cinto de segurança, meu chapa, não tinha cinto de segurança, que o capacete era de couro. Na época em que esses pilotos, né, velozes e furiosos, apertem os cintos, o piloto não sumiu, até porque não tinha cinto. Foi um corredor romântico, foi um tango argentino. Um tango argentino me pega bem melhor que um blues. Não é verdade, mas eu adoro blues, mas o tango também é bom, né? E eu adoro a Argentina, né? O Fangio foi um desses heróis, assim, tipicamente argentinos, né? De uma época que passou, porque tinha um lado, meu chapa, que era gladiador, era tourada. Entrou na arena de touro, eu torço pro touro. Entrou lá no Gladiador 1 e Gladiador 2, Não, falando sério, cara, é óbvio, é evidente que tinha que haver normas de segurança mais rígidas, né? Evidentemente que era um esporte que não podia ficar no nível absurdo de insegurança que ele chegou a ter quando morriam de 1 a 2 pilotos por ano. E o Senna, e o Piquet. Mas mais do que eles, o Jack Stewart, foram responsáveis, sim, pelo aumento dessas regras de segurança. A questão é que, ao contrário do Piquet, que é um escroto, né? Nossa Senhora. E do Jack Stewart, meu ídolo, o escocês voador, que eu vi pessoalmente correr de tão velho, que eu sou o Fangio, eu não vi, né? Já que eu nasci em 58, ele foi campeão aliás, foi o mais velho campeão da história da Fórmula 1, né? Foi campeão com 46 anos de idade, praticamente a minha idade ao revés, e mais 2. E, nossa, como eu sou velho. Só pode ser um velho com tosse. Que vem falar mal do Ayrton Senna aqui, mas tu tá louco? Falar mal do Ayrton Senna, um herói brasileiro. Um herói brasileiro. Que parte que eu tava? Sim, o Senna foi, junto com o Piquet, com o Jack Stewart e outros, um dos responsáveis pelo aprimoramento das regras de segurança, das normas de segurança, das medidas de segurança nos autódromos. Só que sempre que ele tinha que romper essas regras, ele rompia, sempre. Ele sempre dirigiu no limite. Aí tem um lado legal, o lado da superação. Eu prefiro a superação do guerreiro grego que correu 90 quilômetros em maratona. Eu prefiro a superação do Abebe Bikila, que correu uma maratona de pé descalço. Eu prefiro a superação daqueles caras que entram cambaleando numa Olimpíada do que a superação obsessiva, doentia, ligada a uma máquina, né? O que eu tô falando não é novidade nenhuma. O Alan Prost, que aparece bem na série, tá, daqui a pouco eu vou começar a falar da série, né? Mas antes de falar da série, eu queria falar de outro corredor que também foi da época romântica e que foi considerado também um cara para o qual a vitória estava em primeiro lugar e um cara que corria sempre no limite, mas que respeitava as regras e que tinha companheirismo. Um outro escocês voador, Jim Clark! Inclusive, cara, eu sofri um acidente de carro com meu pai ao volante num Carmanguia. Meu pai era metido a Playboy, teve Carmanguia, teve SP2, teve Playboy, assim, meu pai. Sofreu um acidente na estrada entre Canela e Gramado, ele sofreu, só que eu estava do lado, sem cinto de segurança, saltei, dei uma volta dentro do carro, meus pés caíram no acelerador, minha cabeça bateu nos pés dele, quando eu tinha 12 anos de idade, 13 anos de idade, em 1971.
porque ele dirigia dizendo assim, Jim Clark, o escocês voador. Mas o escocês voador, eu acho que os dois, era da Lotus, né, Jim Clark, também dessa época romântica, que morreu numa floresta em Hockenheim, eu acho, correndo pela Fórmula 2, embora ele fosse da Fórmula 1. Na época se corria Fórmula 1, Fórmula 2 e tal. Esse cara era... Também tem aquela história, né? O Garrincha foi melhor que o Pelé. Não, não foi, né? Porque o Pelé ganhou mais, o Garrincha morreu e tal. Então o Jim Clark foi maior que o Ayrton Senna, foi maior que o Schumacher, foi maior que o Hamilton. Não foi, morreu. Quando morre, perde, né? Mas ele era um exemplo, assim, de como você podia levar as coisas ao limite, mas mesmo assim respeitar regras, né? Eu acho que o Senna sofreu mais de 20 punições, foi suspenso várias vezes, desrespeitou regra pra cacete, tinha zero companheirismo com Alan Prost, por exemplo. Alan Prost era muito mais decente que o Senna. O que eu vou dizer? Vão ficar bravos comigo? Talvez fiquem, né? Até porque quando eu chegar na série eu vou querer dizer que as pessoas que administram o canal agora, uma empresa aqui de Porto Alegre, chamada Miyagi, foi responsável pelos efeitos especiais feitos por computação gráfica, que são um dos cernes da extrema qualidade da série, porque a série tem muitos méritos, né? A série tem muitas qualidades. A série Senna, em cartaz na Netflix, que eu recomendo que você veja. Só que a série tem vários problemas de roteiro, né? Especialmente porque a família exigiu o Final Cut e se meteu de um jeito assim, nossa, que a gente vai chegar lá. Mas é que, além de tudo, teve o Jack Stewart, né? Que ele sim foi o primeiro cara que disse, não pode, isso aqui não é Gladiador, não dá para torcer pro touro, né? Então criou as caixas de escape, criou várias normas de segurança, meio zarolho, assim, o Jack Stewart. Eu conheci, entrevistei ele no Grande Prêmio de Fórmula 1 do Brasil em 1977, para tu ver como eu sou velho. Eu poderia contar longamente a minha primeira experiência em Fórmula 1, que foi justamente essa. No dia 23 de janeiro de 1977, teve o Grande Prêmio de Interlagos, acho que o terceiro da história, não sei bem, que foi vencido pelo Carlos Reutemann, outro argentino, né? Pelo Carlos Reutemann. Inclusive uma loucura, porque daí eu fui para os boxes tentando entrevistá-lo e ele entrou bem devagarzinho no box e atropelou, meio de propósito, uma pessoa que caiu em cima ali, quase do cockpit dele, assim, do charuto, do nariz do carro, e rolou, caiu no chão com a máquina. Eu digo, nossa, ele atropelou um fotógrafo. Eu olhei, era o meu fotógrafo, era o fotógrafo da Zero Hora. Antônio Carlos Mafalda, falecido. Nossa, ele atropelou tipo de propósito, mas o cara tava num lugar onde não devia estar, querendo fazer aquela foto, aquela coisa. Fotógrafo que não cumpre as regras, tem vários, né? Tipo o Senna. Ganhou. Quem ficou em segundo lugar foi o James Hunt, que aparece na série, um playboy, assim, tal, bem legal o James Hunt, sabe, que tinha feito a pole position, tinha largado na frente, perdeu no final pro Reutemann, argentinamente. Em terceiro lugar ficou o Nick Lauda, que eu também entrevistei, também conheci. E em quarto lugar ficou o rato do Emerson Fittipaldi, que era, dentro da pista, um cara muito mais decente, com muito mais moralidade, com muito mais ponderação. Tu nunca ia imaginar um acidente fatal com o Emerson Fittipaldi, porque ele não rompia a linha daqui não dá pra ir. Coisa que o Senna fazia o tempo inteiro, né? E aí, esse foi a minha primeira experiência com Fórmula 1. Não teria muito a contar, porque eu não tinha nenhuma experiência, só mesmo a 0 hora para mandar um guri de 19 anos de idade. Cheguei lá nos treinos, vum, vum, vum. Eu não entendia nada. Daí eu disse, cara, eu vou fingir um mal súbito, vou fingir que desmaiei e não posso mandar a matéria. Isso nos treinos de sábado. E aí cobri o Grande Prêmio com aquele olhar de quem não entendia, mas que sabe escrever, tal, né? Dei um viés meio épico, falei dessa rivalidade Brasil e Argentina, tal, blá, 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 né? E aí, logo depois disso, eu fui mandado para a África do Sul para cobrir o Grande Prêmio de Kyalami, em março de 1977. E eu descobri por que a 0 Hora me mandou, porque ninguém queria ir, porque quando carimbava o passaporte com o carimbo da África do Sul, tu não podia entrar em nenhum outro país mais, por causa do apartheid. Tipo, jogar fora meu passaporte. Não sei como é que os pilotos continuavam indo e vinham.
Me mandaram para lá, a convite da Volkswagen eu fui. Cheguei lá em Joanesburgo, uma viagem horrível, porque teve que sair sexta de São Paulo, chegou lá sábado, teve os treinos. No sábado eu entrevistei um piloto lindo chamado Tom Price, casado com uma mulher lindíssima chamada Nella Price, e no dia seguinte foi a prova e o Tom Price morreu. Não vai lá ver a morte dele, não vai lá ver a morte dele no YouTube, porque foi assim, um garoto de 19, teve um acidente com um cara da equipe dele, equipe Shadow, me lembro de tudo, e teve um acidente menor e um fiscal de pista de 19 anos de idade atravessou a pista com extintor de incêndio. O Tom Price vinha atrás, bateu nele, o cara foi parar lá em Pretória, foi parar lá na cidade do Cabo, o corpo não foi nem reconhecido, foi por exclusão que concluíram que aquele cara era ele, porque não sobrou nada, só que o extintor de incêndio veio e arrancou a cabeça do Tom Price. Eu vi, e eu tinha entrevistado ele no dia anterior. E tinha entrevistado a mulher dele, que era linda, Nellie Price, que depois entrou com um processo contra a Kyalami, que durou anos, 4, 5 anos, e conseguiu ganhar, provando que o cara de 19 anos não podia estar ali. Era um autódromo privado, particular e tal. Depois eu cobri o Grande Prêmio de Fórmula 1 do Brasil também, em 1978, que eu não me lembro quem ganhou. Será que eu anotei em algum lugar aqui? Não anotei. E aí, cara, a série do Senna, né? Quando o Senna começou a ganhar, eu já tinha enchido um pouco o saco. Eu fui daqueles que ficou emocionado com as vitórias do Emerson Fittipaldi em 72 e 74, né? Ele foi bicampeão do mundo, né? E porque era aquele Brasil grande, era o Brasil do Médici gremista, né? O Brasil tinha sido campeão do mundo em 1970 de futebol, aí campeão mundial de Fórmula 1, aquele ufanismo, aquela coisa, aliás, muito maior do que o ufanismo pelo Senna, que a série quer mostrar que o Senna era um herói popular, que o Senna era adorado nas periferias. Tenho minhas dúvidas, né? Mas série é série, isso aí até faz parte, né? E aí, depois do Emerson, o campeão foi o Piquet, né? 81, 83, 87, né? E eu gostava do Piquet, não sabia que era essa escumalha que se tornou. E na competição Piquet-Senna, eu preferia o Piquet, que aliás foi mais líder que o Senna nessa questão dos pilotos, foi mais responsável pelo Senna por mudanças no regramento. Era o cara que nem o Senna, tinha uma ligação umbilical com o motor, ele ouvia o barulho com a mecânica, porque o Senna era gênio, o Senna era gênio como piloto e gênio na mecânica, na estrutura, né? O Senna era gênio, isso é indiscutível, né? Só que na série do Senna, que a família teve grande ingerência, primeiro que ele é um heterotop, assim, né, cara? Tremendo heterotop, cheio de mina ali, a Xuxa, né? A Adriane Galisteu deram um gelo na Adriane Galisteu, papapá. Aí ele transa lá com uma viscondessa, com não sei quem. Ainda bem que conseguiram dar o lado chato dessa história com o personagem do Galvão Bueno, né? Com aquela narração ufanista, que é o que ajudou também, não só o próprio mérito intrínseco do Senna, mas também aquela narração épica do Galvão Bueno, blá, 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 blá. Eu já não tinha saco nessa época para essa história, porque eu já tinha adquirido um outro tipo de consciência com relação ao significado do carro e tal, blá, blá, blá. Agora, a série Senna tem momentos incríveis. Quando é que é um dos turning points da carreira do Senna? É a corrida de Mônaco, sob a chuva, porque ele foi um dos maiores pilotos sob a chuva que jamais existiu, né? E aí essas cenas que você vai ver agora no making of foram todas criadas por uma empresa aqui de Porto Alegre, que ninguém consegue imaginar que pudesse ter, que não fosse em São Paulo, ou vá lá no Rio, no decadente Rio de Janeiro, capaz de fazer uma coisa, porque essa série é da Netflix mundial, né? Ela tem um lado brasileiro, ela é dirigida pelo Vicente Amorim, pela Júlia Rezende, bem dirigida, né? Os atores são muito parecidos, são muito bons, a série tem muitos méritos. Mas, na minha opinião, os principais méritos são a recriação das corridas, especialmente essa que tu vai ver agora. Tu veio até aqui, né? 25 minutos, tu vai ver agora. Olha esse making off.
Então essa corrida-chave em Mônaco, né, bem representada ali na série, incrivelmente bem feita pela Miyagi, né, é uma das coisas que diz o que a série veio. Tem também, já que a gente está nessa batida, eu queria te falar de 3 filmes aí, né, Ferrari versus Ford, né, que tem essa coisa também da recriação das corridas, o som, o barulho, inclusive a revista Autosport, numa das críticas que faz a série Senna, embora elogie muito, porque de fato é uma série elogiável, diz que o barulho, o ruído dos carros não tá bem igual como era e que o ruído tá perfeito em Ferrari versus Ford. Aí quando tu vê Ferrari versus Ford, tu vê que só tem a quantidade de canalha que tinha nesse mundo. O Ford, o filho dele, que é o da série, é um canalha. O Ferrari, que daí tem outro filme, o filme Ferrari, né? O filme Ford versus Ferrari é do Michael Mangold. E o Michael Mangold acaba de fazer o filme do Bob Dylan, A Complete Unknown, com o Timothée Chalamet lá, sei lá como é que diz o nome do cara, Timothée Chalamet, sei lá, não interessa. Que assim, eu como fã do Bob Dylan, assim, olha aí, tá aqui o Bob Dylan até. Bom, tudo bem, vamos esperar, o filme estreia em fevereiro. Mas o Mangold, que é um cara incrível, fez esse Ford versus Ferrari. Vai lá ver, se tu não viu ainda. Aí tem o filme Ferrari, né? Que é como é o nome do cara que fez o filme Ferrari? Também é um diretor sagrado, Michael Mann, que tem 80 e poucos anos de idade, que fez Ferrari, desvendando a vida e a escrotidão desse Enzo Ferrari. Gênio, criador de um ícone, embora vermelho, né? Vermelho, tu sabe, vem de verme, né? Vê lá, com aquela mina Penélope Cruz no papel da Madame Ferrari, né? Vai lá ver. E tem um outro chamado Rush, que é bem legal, que é a história do James Hunt e da rivalidade dele com o Niki Lauda. Esse é do Ron Howard. 3 grandes diretores, 3 filmes bem interessantes, e filmes para os quais, de certa forma, a série brasileira e mundial, que custou R$1 bilhão da Netflix, não perde, ou não faz feio. Só faz feio quando em nenhum momento mergulha nas contradições, nas complexidades dessa personalidade bem estranha do Ayrton Senna, né? Porque ele parecia assim, ele parece vestido ali como era mesmo, assim, parece um bancário, assim, um dentista, com aquelas roupas bundona dele, com aquela cara meio de bundão dele, né? Desculpe, mas é verdade, eu sou um rebelde, né? Compara com James Hunt, né? E Playboy da Fórmula 1 e tal, bababá. E aí aparece ali, como assim, El Comedor, hétero top, né? Quando, sabe como é? E aí, sempre assim, a Xuxa e tal. Agora, a semelhança dos atores é muito grande. O tal ator que, desculpa, o Renato Leone, sei lá, desculpa, esqueci aqui, aparece embaixo o nome do cara aqui. Inclusive tem mais empatia que o próprio Senna, na minha opinião. O Niki Lauda, o próprio James Hunt, que eu já falei, o Piquet, que aparece pouco, deveria aparecer mais. Se a série não tivesse tido esse tacão da família Senna, a mãe do Senna ali na série parece mais intrusiva que a Beatriz Bueno, minha mãe. Pelo amor de Deus! Será que o Senna se analisou freudianamente, assim, e tal, né? Porque aquela mãe, aquele pai do jeito que aparece ali e tal. E tipo assim, um herói, né? Claro que, evidentemente, mostra algumas das polêmicas, das controvérsias que ele se meteu, mas sempre a favor dele. Sempre a favor dele, né? Claro que tinha problemas em Imola, né? Claro que tinha problemas na curva Tamburello, tanto é que antes morreu Caco Rosenberg, né? No dia anterior, a corrida deveria ter sido cancelada, mas tem uma série de complexidades, como tem, né? Qualquer teoria da conspiração, essas coisas aí, em torno da morte do Senna, né? Tem e tem. Mas, cara, tá dando meia hora aqui. E é isso que eu preciso te dizer, cara. Que dê a série do Rubinho Barrichello, cara.
O Rubinho Barrichello, que representa o Brasil. Esse sim é brasileiro. E até onde eu saiba não é bolsominion, né? Emerson Fittipaldi, devedor falido bolsominion. Nelson Piquet, chofer, envolvido até nas joias que ficaram lá, bolsominion. Ayrton Senna não tem nada a ver com isso, inclusive foi criada a Fundação Ayrton Senna, pela irmã dele, Viviane Senna, né, que, pô, para a educação, já prestou serviço para 36 milhões de crianças, ok, legal, né? Mas daí, o fato dele ser um herói popular na periferia brasileira, ali ele era do bairro Santana, todo mundo ali adorava ele, festa na rua, assim, mas não sei se foi bem assim, cara. Mas tudo bem, eu tava meio longe dessa história na época. O fato é que tem que ver a série, e a gente espera a série do Rubinho Barrichello, que é quase um Macunaíma, embora tenha caráter, porque Macunaíma, o herói sem caráter, né? Pois é, nesse sentido, será que a série certa não era o Senna mesmo? Tchauzinho, eu sou xarope, né? Também tomo xarope o tempo inteiro. É isso aí, não vai ficar tossindo muito por aí, tá? Engole, que tu vai ganhar mais se tu engolir o que eu tô te dizendo. Tchau.